Meu amigo, minha amiga despachante, que bom ter você de volta. Hoje é o nosso último programa da série sobre política. Nós estamos aproveitando agora esse período eleitoral para querer trazer a conscientização para você, despachante, de quanto é importante nós estarmos inseridos no contexto político. Sem a política, a gente não consegue avançar, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então é importante. Hoje o nosso convidado é uma pessoa conhecida. Eu vou dar um descritivo aqui, muita gente vai lembrar dele. O nosso convidado é o Abuane. O Abuane, ele tem 57 anos, ele é bacharel em Direito, foi sargento da Polícia Militar, instrutor teórico de trânsito e trabalhou por 17 anos na Divisão de Educação de Trânsito do Detran. Está na política desde 2000, atualmente é filiado ao Podemos. Em termos eleitorais, ele foi eleito em 2004 a vereador da cidade de São Paulo, reeleito 2008, 2012 e 2016. Foram 4 mandatos consecutivos. Em 2018, ele foi eleito a deputado federal. Suas ações parlamentares são voltadas na área do trânsito e do transporte, em especial aos condutores. As principais ações na Câmara dos Deputados em Brasília foi a Lei 14.071 de 2020, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, o aumento para 10 anos da validade da CNH, substituição de multa por advertência, desconto de 40% no pagamento de multas, e é o autor da Lei 14.291 de 2024, que aumentou o ano dos veículos de aprendizagem do CFC. Bom, obrigado, Abuane, pela sua presença, mas antes eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores. A Asa Sistemas é o melhor sistema de gestão de documentos para o seu escritório, com o Despa Front e o Despa Mobile, empresa com mais de 30 anos de experiência que conhece bem o universo do despachante. Procura na internet com www.despatecnologia.com.br ou então no telefone no 0800 499 3333, 0800 499 3333. Também a PIMPAG meios de pagamento, aquela famosa maquininha com 24 vezes no cartão de crédito. Se o teu escritório ainda não tem, não perde a oportunidade. Liga na central de atendimento no 4223-7590, 11 4223-7590. Se você for da região leste aí, quem vai te atender é a Rosicler, trabalha muito bem, atende muito bem os despachantes aí. Temos também o despachante Prado, do Richard. Richard, obrigado, viu, de você estar patrocinando, prestigiando aqui o nosso podcast Despachante Legal. O despachante Prado há mais de 50 anos de existência. Tradição de pai para filho, compromisso e respeito pelo cliente geram confiança. É isso aí. Atendimento especial a frotista, empresa de ônibus e todos os serviços junto ao Detran. No WhatsApp, você liga no 11 971 32 5640. 971 32 5640. No Instagram, arroba richardprado.desp. Tá? Ele fica lá na Ponta Grossa, número 40, no Mandaqui. Temos também mais um patrocinador aqui importante, a Legaliza Remarcadora de Veículos, remarcação de chassi, motor e vidro. Obrigado também, viu, nossos amigos lá, o Marcelo e o Celso. Obrigado por estar patrocinando a gente. É um prazer ter vocês aqui. Procurando eles no telefone 11 22 19 28 91, 11 22 19 28 91. Pelo Instagram é o @legalizagv, @legalizagv. Também mandar um abraço para o Anderson, do Grupo Jardine. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui no nosso programa, com a Jardine Corretora de Seguros. Precisando fazer seguro do carro, da casa, vai viajar? Procura a Jardine Corretora de Seguros. No Instagram é o @Grupo Jardine, tá bom? E temos também aqui a padaria Vila Moura, no Jardim Anália Franco. Obrigado por estar patrocinando. Ela foi recém-inaugurada, um ambiente aconchegante, fantástico, decoração maravilhosa, os melhores pães, doces, pizzas e uma gastronomia sensacional. O restaurante é fantástico também. No Instagram, @vilamoura.padaria, @vilamoura.padaria. O endereço é a rua Luiz dos Santos Cabral 201, no Jardim Anália Franco. Fone 99008-0611. Desculpa, é o fone 99008-0668. 11 99008-0668. Dá um abraço lá pro Carlão, pro Roberval.
e todo o pessoal lá da Padaria Vila Moura. Obrigado, gente. Abuane. Obrigado, Maurício, por mais uma vez estar com você, né? Me recordo que alguns anos atrás nós tivemos lá na sede da UDESP, não é isso? E é uma satisfação poder estar aqui novamente, né? Aproveito para cumprimentar também aqui o presidente, o Henrique, também o Christian, que participa do nosso podcast, e me coloco aqui à disposição do segmento da categoria. Obrigado. Como o Abuane já falou, estamos aqui na mesa também com o Christian mais uma vez. Valeu, Christian, obrigado por estar presente. Obrigado pelo convite, Maurício, Henrique, pessoal da UDESP, obrigado a todos. E também fazendo parte aqui, né, uma parceria importante. Está aqui o nosso presidente da UDESP, o Henrique Diogo. E aí, Henrique? Bora falar de política. Vambora. É isso aí. Beleza. Estamos aqui então. Vamos começar essa entrevista, Buani? Vamos começar fazendo uma pergunta aqui. O tema é o mesmo. É a importância da sociedade brasileira em se engajar na política. Né? Porque a gente sabe que sem política nada avança. Então, nós estamos trazendo aqui um pessoal que é de experiência política já de bastante tempo, que tem um conteúdo interessante para poder fazer a gente aprender. E eu queria que o Christian pudesse trazer para a gente aí a primeira pergunta. Bom, vamos lá. Todos sabemos que os rumos de um país, ou de um estado, ou de um município, são dirigidos por chefe do Poder Executivo, eleito pelo povo através de votação. Pergunta: na sua opinião, por que a população não participa da política? Bom, olha, realmente, né? Hoje a gente vive um momento um momento diferenciado na política, eu digo assim. Hoje o que comanda a política são as redes sociais, né? A política migrou para a área digital. Eu sou da época de 2020 que eu colocava banner no poste, né? Pintava o muro da casa e acabou tudo isso, né? Hoje nós estamos todos inseridos nas redes sociais. E isso prejudica um tanto, né, os mais antigos como eu, né? Que não tem essa familiaridade toda com a área digital em si, mas a gente tem que aprender e tem que se virar, né? Política é um contexto que faz parte da vida da gente, dentro das nossas casas, nas ruas, e o que comanda o Brasil, o país, o que rege o nosso país é a política. E a política, todos nós sabemos que o voto é um voto, como eu digo assim, secreto, e também, além de ser o voto ser secreto, as pessoas têm um livre-arbítrio de escolher. E eu sempre digo que voto tem consequência, né? Hoje, muitas vezes, quanto menor, pior a cidade, as pessoas vendem voto a troco de cesta básica, a troco de qualquer benefício particular. Mas tem uma consequência muito violenta, porque o que eu sempre digo, a função do vereador hoje é fiscalizar o prefeito e propor projetos de políticas públicas. O eleitor que vende o seu voto, será que esse candidato vai fiscalizar o prefeito? Ou ele vai ter que se juntar, vender o mandato ao prefeito? Então, o que eu sempre digo, muitas vezes dizem, o eleitor não sabe votar, o eleitor não entende a política, esse é o problema, né? O que eu digo, eu trouxe 82 milhões de reais, quando deputado federal, para o município de São Paulo. Por quê? Porque eu sou do município de São Paulo. O deputado que é de outra região, ele vai levar os seus recursos, as suas emendas para outra região. Aí a gente não entende muitas vezes, o Christian, o porquê naquela cidade o médico vai na casa, o porquê naquela cidade as escolas são mais estruturadas, o porquê tem um transporte gratuito, a gente não entende. E por que aqui não funciona? Eu quero dar um exemplo. Nós temos a Assembleia Legislativa em São Paulo com 94 deputados. Eu acredito hoje que nós não temos 15 deputados dos 94 da capital, no maior curral eleitoral. Quer dizer, por quê? Porque os deputados de fora buscam o voto na capital e os da capital não conseguem buscar o voto de fora, né? Consequentemente, a maioria, a massa dos deputados eleitos são de outros municípios. Por quê? Quando eu vou lá em Presidente Bernardes, buscar um voto lá, só o alemão vota em mim, né? Acho que só o alemão vota em mim. Mas fala assim, poxa, olha, não dá para votar aqui porque o fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, né? Então, quer dizer, agora, cidade de São Paulo, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, 9 milhões e meio de eleitores, um orçamento de 12 bilhões
de 120 bilhões de reais. Um eleitor totalmente disperso. As pessoas não se conhecem na nossa cidade. Então, o que acontece? O voto fica solto. Né? As pessoas buscam os nossos votos, mas nós não conseguimos buscar os votos de fora. E depois as pessoas não entendem por que as coisas não acontecem aqui. Porque o nosso recurso foi todo destinado para o interior do estado. Né? Então isso acontece muito. O que eu entendo então? Falta orientação, né, para o eleitor, para ele entender o formato, como funciona a política. Entendi. Então, a gente tem visto aí através ao longo dos programas, né? O quanto é importante participar, porque senão, como a Boane está dizendo, o voto fica solto, né? E aí fica complicado de você levar a política da forma séria, né, Rick? Na verdade o pessoal precisa entender, né? Que precisa ser organizado. A política se faz com organização e basicamente eu acho que para conseguir alguma coisa só assim, não tem outro jeito. É isso mesmo. Vou mandar a segunda agora aí. Vamos lá. No passado, entre 1969 e 93, tínhamos as matérias de Educação Moral e Cívica e o SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, que foram tiradas da grade curricular escolar há muito tempo. Por que as escolas, em cima disso, por que as escolas não ensinam política? Qual a sua opinião com relação a isso? Eu vou dizer que eu também sou dessa época e eu estudei o Henrique, o SPB, Educação Moral e Cívica, cantava o hino toda sexta-feira, né? Boa lembrança. Marcava, virava para a bandeira. Exatamente, né? Então, eu sei cantar o hino nacional, porque cantava toda semana, né? Quando estudava no ensino fundamental, né? Acho que era primeiro grau naquela época, né? Que se chamava, né? E essas matérias realmente foram extraídas, né? Essas disciplinas foram excluídas da grade curricular do nosso ensino, né? Eu não tenho, sabe, um entendimento profundo, né? Científico sobre o assunto, mas o que eu sinto é a ausência, né? Hoje você vê a pessoa despatriada, né? Falta de respeito, o professor na sala de aula não tem comando mais. Você vê alunos aí que a gente está acompanhando a internet, as redes sociais, coisas de arrepiar que acontecem em salas de aulas. E antigamente, pelo amor de Deus, uma cartinha do meu professor que chegasse lá para o meu pai era o fim do mundo. Era uma semana preocupada tentando esconder aquele caderno. Né? E quando pegava, Nossa Senhora, era castigo, certo, né? E hoje a gente não vê mais isso. Aí eu pergunto e penso também junto com vocês, será que não é a falta dessa organização política, dessa disciplina, educação moral e cívica, né? Respeitar a cidadania? Então, eu entendo que é uma disciplina que, no momento que a gente vê o desrespeito, né? A falta de compromisso, a descasualidade que tem hoje os nossos adolescentes e alunos também, eu acho que nós temos que retomar para fazer essa experiência novamente. Eu confesso que eu tenho vagas recordações, mas eu me lembro muito bem, né, que quando muitas vezes entrava o professor em sala de aula, nós tínhamos que levantar. Né? Então, quer dizer, mudou totalmente a postura. Será que eu que sou antiquado mesmo, né? Ou nós estamos vivendo realmente em outro mundo? Então, eu deixo essa pergunta para vocês me ajudarem, né? Fazer uma avaliação mais profunda aí, porque cientificamente eu não consigo identificar o motivo que foi retirado dessas disciplinas, né, da nossa grade curricular. Olha, eu penso o seguinte, Albuane, eu vejo que muitas vezes, quando a escola não ensina determinadas matérias, eu acho que o direito também deveria ser uma matéria que ainda no nível básico, que ele deveria ser ensinado nas escolas, né? E para mim eles não querem que as crianças aprendam a pensar demais. A gente sabe que tem escolas com conteúdo muito mais forte, né, Henrique? Escolas aí particulares que a gente vê. Algumas poucas escolas aí públicas que têm um conteúdo forte, que explica, que ensina, que dá para a criança a formação de pensamento, que eu acho que o importante é ela aprender a pensar. É o senso crítico, né? É isso aí.
É isso aí. Eu só queria observar também, né, já que nós estamos falando em educação e falando de ausência de algumas disciplinas, que né, nesses dois casos, né, o SPB, Educação Moral e Cívica, foi retirado da grade curricular, sim. Mas eu quero lembrar também que em 1997, através da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, em especial no artigo 136 do Código, prevê lá uma disciplina como uma matéria intercurricular, educação no trânsito. Até hoje, né? Já se passaram 27 anos e não se discute, não se abre a boca sobre educação do trânsito, né? E educação de trânsito é um momento de uma convivência em uma área comum, né? A gente ali, porque dirigir veículo, o Maurício, não é só a parte mecânica, né? Aquela parte de habilidade operacional, nada disso. É também, lógico, é a habilidade do condutor, mas é uma questão de cidadania, de respeito. Hoje, os condutores não se toleram em via pública. Qualquer coisinha é o fim do mundo. Os caras já querem se agredir, querem parar, brigar. Nem aconteceu o acidente. E os caras já querem se pegar, né? É uma intolerância que a gente não entende o motivo de tudo isso. Né? Será que não é uma questão de formação, de um melhor preparo desses condutores? Porque a matéria tem previsão, né? Lá no artigo 136 do Código. E diz o seguinte: terá educação de trânsito desde a pré-escola até a faculdade, o 3º grau, como matérias intercurriculares. E a gente sabe que nem o básico se ensina, né? E a gente tem que lembrar também que trânsito mata. Mata e continua matando, né? Continua matando. Verdade. Eu vou passar uma pergunta agora também, e depois tem uma pessoa aí que vai fazer uma pergunta para você, e ela não é daqui não, ela é do interior. Opa. Eu vou fazer a pergunta e depois eu queria que aparecesse aqui o nosso amigo fazendo a pergunta. A minha pergunta é: de que forma o cidadão pode participar efetiva e ativamente da política, começando no seu bairro e depois no seu município? E aí agora tem mais uma pergunta para você. Fala aí, pessoal da Udesp, Alemão despachante Santa Clara de Presidente Bernardes. Pessoal, eu sei que hoje vocês estão com um podcast aí com o nosso amigo Albuani, ex-deputado estadual, que deu uma força para a nossa categoria, hoje candidato a vereador em São Paulo, 20007, se não me falha a memória. Albuani, a minha pergunta é o seguinte: como fazer para conseguir apoio político para uma categoria que tanto contribui para o Estado e nunca tem o reconhecimento? Nós temos buscado chegar no governador, mas infelizmente não conseguimos chegar até lá. Será que politicamente se consegue esse apoio? Essa é a minha pergunta. Uma categoria que sempre colaborou com o Estado, não custa R$1 para o Estado, não ganha R$1 do Estado, e o Estado poderia, com nós, uns 4 mil, 5 mil despachantes do Estado de São Paulo, economizar aí quase 1 bilhão por ano, que distribuindo isso para os 645 municípios do Estado de São Paulo, daria, Boni, R$130 mil mensais a cada município. Essa é a minha pergunta. Um forte abraço, beijo no coração. Valeu. Aí, então a gente viu aí o Alemão de Presidente Bernardes, mais uma vez participando. Obrigado, Alemão, pela sua participação. Vamos lá então, Albuani, o que você pode dizer para nós aí, por favor? Primeiro, um grande abraço para o Alemão, né, meu amigo. O conheci na campanha aí, me ajudou bastante, né, nas eleições passadas. Obrigado, Alemão. A sua pergunta é muito pertinente, viu, Alemão? Categoria que não tem representatividade no parlamento, não se discute, né? Então, esqueçam despachantes. Se vocês não tiverem um representante no parlamento municipal, no parlamento estadual, no parlamento federal, não vai se discutir a categoria. Simples assim. Simples assim. Categoria que não tem representatividade, não se discute. Fica para o final da fila. Esta é a regra única. E para mudar isso, eleger. Simples assim. Eleger. O problema é que quando chegam as campanhas, é difícil essa organização. É realmente difícil, porque se divide muito, cada um tira um pedacinho, né? Cada parlamentar, cada candidato tira um pedacinho, e aquilo que eu falo, quem apoia todos, não apoia ninguém.
fica sem representante. E é o que acontece hoje, né, muitas vezes nos parlamentos de várias categorias, sem representante. Depois vai à porta dos parlamentos, exigir alguma coisa e vai empurrando para o final da fila. Sempre fica para o final da fila. Agora, quando tem-se representatividade no parlamento, as discussões do parlamento não é em plenário. Não é em plenário. Quando um projeto de lei vai para plenário, já está acordado como vai ser votado. Só se apresenta um projeto de lei no plenário quando já tem a maioria dos votos para aprová-lo. Porque se você não tem a maioria dos votos, você nem coloca o projeto a votos. Então tudo se constrói nos bastidores. E aí é onde entram as articulações. Eu fui uma das pessoas que mais contribuí nas alterações do Código de Trânsito nos bastidores, junto com o relator Juscelino Filho, lá no gabinete dele. Juscelino, para nós votarmos isso aqui, olha, você tem que mexer aqui, senão não tem acordo, Juscelino. Acrescenta isso, tira aquilo outro. Então, é aí que nós construímos no relatório, quando o relatório vai a votos. Então é simples, Alemão. Tem que se organizar. A categoria que quer estar forte tem que estar organizada. Não tem outro caminho. Tem que eleger o seu representante. E esquece, viu? Já vou falar. Apoiou meia dúzia, aquele que entra esquece do segmento. Agora, aquele que elege o representante, ele tem que dar a contrapartida. Ele é obrigado a dar contrapartida. Eu queria dar um exemplo do meu caso. São 5 mandatos. 5 mandatos que o Aboni tem. Nunca coloquei uma pessoa paga na rua. Nunca. Né? Acabei de receber mensagem: ô Aboni, vai fazer boca de urna? Eu falei assim: olha, nem se tivesse dinheiro para isso. Nunca tive equipe de rua. Nunca. Você vê carro meu com equipes panfletando, nunca. Os vereadores na Câmara Municipal até brincavam comigo numa certa ocasião. Falei: Aboni, me passa esse teu esquema que você tem para ser eleito. Né? Eu falei: que esquema? Passo, mas o que é? Quando a campanha era 90 dias, né? Hoje são 45 dias. Diminuiu bastante. E você colocava banner na rua, no poste, no muro. Eu falei: Aboni, a gente não vê nada seu. Abre a urna, você está eleito. Qual é o esquema? Eu falei: fácil. Eu faço campanha de 4 anos. Vocês fazem de 90 dias. Né? Então, quer dizer, quando chega a campanha, já está tudo montado. Eu só lembro o meu eleitor do número, mais nada. Disparo a minha mala direta e faço chegar o meu número na casa do meu eleitor. Só que para isso eu produzi. Né? Eu produzi e tenho como pedir o apoio. Então, o que eu digo? Temos que produzir. Agora, aquele cara que coloca o exército na rua, que compra o voto, não produz. Isso já vira uma rotina no mandato dele. Ele já se reserva aquele valor absurdo com caixa 2 e tudo, né? Porque é um fato que acontece no Brasil, o caixa 2, e se elege. Né? E se elege. Porém, não dá a contrapartida. Agora, quando a categoria, o segmento elege o candidato, ele quer resultado. E é isso que eu faço, Maurício, dou resultado. Perfeito. Se você teve várias reeleições, né, significa que você teve apoio e aprovação, né, do que você fez. Né, Henrique? Então, é o que a gente sempre bate, né? Que o pessoal precisa estar presente na política, seja no seu município, seja no estado. Precisa estar presente, porque estando presente a gente consegue ter contato, consegue ter a representatividade efetiva, né? Henrique, me permite um provérbio, né? Tem muitas vezes que a pessoa, quando você vai pedir voto, você tem que estar preparado, né, emocionalmente para isso, para ser xingado. Sim. Tem gente que tem ojeriza a política, e a gente tem que respeitar essas pessoas. Porém, eu sempre lembro de um provérbio, né? Quem não governa vai ser governado. É isso. Se você se afasta da política, você abre o espaço para governarem, direcionarem como você vai ter que cumprir todas as exigências da lei. Então, né, as pessoas se afastam da política e depois vêm a reclamar. Né? Então, a gente tem que saber que voto tem consequência. Exatamente. É isso aí. É o produto de... E como você falou, né? Imagina o cara faz um caixa 2, de onde que ele vai tirar isso no futuro? De algum lugar vai sair. Henrique, do bolso da gente. Eu não vou avançar aqui numa discussão dessa, mas tem campanha de 30 milhões, meu amigo. Tem campanha de 30 milhões, e daí para lá, né? E daí para lá. Eu com 30 milhões, falo, vou para Bahamas, deixo rendendo aqui, vou gastar até... Para que se meter na política nesse caso, né?
Então, porque dá mais lucro. Né? Mas assim, o que a Boni falou mais, né? Não, mas a parte importante que você falou é dessa organização. É verdade. Se você não tiver organizado em categoria, a coisa não vai acontecer. Se você não eleger o teu representante, a coisa não vai acontecer. Então, eu quero deixar a mensagem aqui para o nosso amigo despachante. É importante que você vote, é importante que você participe, é importante que você esteja cobrando daquele teu representante e que, no nosso caso, nós temos que estar juntos e eleger o representante dos despachantes, seja no município, seja no estado, seja no governo federal. Dessa forma a gente vai conseguir aparecer melhor. Ô Maurício, e saber quem cobrar, né? Saber quem cobrar. Porque muitas vezes a gente grita ao vento. Sai gritando e não tem ninguém para cobrar. Por quê? Você não elegeu ninguém. Né? E aí, reclama de todos e nenhum se preocupa. Esquece, eu vou para a porta lá fazer manifesto. O deputado não está nem aí, o vereador não está nem aí, o deputado federal não está nem aí. Você não votou em mim, eu não devo satisfação. Esta é a cabeça de muitos que estão lá dentro. Falando diretamente é isso, né? Agora, se você elege o seu representante, ele vai se preocupar. Ele tem que trazer resultado. Sim, mas para isso tem que ter união, né? É isso se aí. Não se unir, é o que nós estamos buscando. Se não se unir, já era. Tem uma pergunta aí, Cristiano? Vamos lá. A política sempre foi feita muito no corpo a corpo, em participações de rua e comícios de forma que a presença dos políticos fosse notada. Os novos tempos trazem um contexto muito digital e virtual com reuniões remotas e comunicação através de mídias digitais. O político está adaptado e inserido nessa nova fase? Isso traz algum benefício, digo, em relação à participação do povo? Olha, eu acho que a política hoje ficou um tanto mais transparente, no meu ponto de vista, com as redes sociais, né? Hoje o eleitor, ele te acompanha lá no plenário. Nas comissões, ele sabe como você votou. O voto é aberto, né? Democrático, e o voto é aberto. Então você sabe como o seu deputado, como o seu vereador se posicionou numa determinada matéria. E as redes sociais hoje proporcionam isso. Dependendo o posicionamento seu num parlamento, algumas horas depois já está estampado nas redes sociais, né? Entendo sim que veio a modernizar, veio deixar mais eficiente, mas é uma ferramenta que temos que saber usar para poder também produzir resultado. Agora, eu não tenho dúvida que deixou mais transparente, né? O eleitor está acompanhando mais de perto a política, porque eu lembro, eu tive mandato que tinha uma TV Câmara que era só para assinantes naquela época. Quem é que ia assistir política, ia pagar para assistir política naquela época, né? E hoje está mais aflorada a política, né? A gente vê que, né, os ânimos estão mais acirrados, né, quando se fala em política. As pessoas se posicionam mais hoje. Então, eu acho que política hoje já faz parte do contexto da vida de muitas pessoas. Mas a rede social, eu entendo que veio a favorecer, né? Muito, muito. Eu acho interessante que o próprio podcast é uma forma de esclarecimento, né? Sem dúvida. E é virtual, né? Então, acho que é bem interessante. Vamos lá. Aqui no Brasil, o sistema eleitoral é feito pelo voto secreto e é obrigatório. Mas temos pessoas que preferem justificar e não dão tanta importância em participar das eleições. No seu pensamento, o que isso pode ajudar ou prejudicar? Não, eu entendo que só prejudica. Quem não participa do pleito, né, só prejudica, favorece quem está no mandato. Se você não concorda com tal governo, se você não concorda com tal encaminhamentos políticos e você se abstém de votar, quer dizer, volto a dizer, velhos provérbios, quem cala consente. Se você não se manifesta, é que está bom. Né? Para quem não vota, concorda com o atual governo, com a atual forma de se fazer política. Então as pessoas têm que se posicionar. E aquele que vota em branco, vota nulo, vai viajar no dia das eleições, é esses que contribuem para nós mantermos a mesmice. Né? Esses contribuem significativamente. E pode verificar que todo pleito é assim, de 20% a 30% não votam. Nós temos 9,5 milhões de eleitores na cidade de São Paulo, você vai verificar votos válidos, 6.200, 6 milhões e 200.
não chega a 7 milhões. Nós perdemos aproximadamente quase 3 milhões de votos, que posicionaria um prefeito no segundo turno com muita tranquilidade, ou iria definir quem será o prefeito, né? E as pessoas se abstêm de votar. Então, quer dizer, quem se abstém de votar ajuda quem está no mandato. É importante frisar, a gente está falando das redes sociais, você vê que um dos candidatos à prefeitura daqui da cidade de São Paulo, só o que ele tem de seguidores, né, na rede social praticamente já o elegeria, tá no segundo turno. Já o elegeria. Então, assim, o engajamento aí nas mídias sociais hoje é uma coisa fantástica, né? Tem um alcance incrível, tem a transparência, como você falou, e isso ajudou, né? Porque a gente era manipulado por televisões, né? Sem dúvida. Alguns canais faziam com que o que eles achavam que deveria estar na cabeça da população é o que eles colocavam nas notícias. E a gente, muitas vezes, por comodidade, né? Por comodismo, acreditava naquilo lá e não tinha a nossa própria ideia, né, Henrique? É terrível. Eles manipulavam a nossa inteligência, né? Nossa inteligência, o nosso senso, né, de certo e errado. Mas isso veio de tempos, né? Um país que lê pouco, um país que vê muita TV, infelizmente tem dificuldade. Por mais que tenham alguns conteúdos bons, mas a maioria é meio que direcionado, né? Manipulador, né? Manipulador. É manipulador. Exatamente. Bom, e em cima de tudo isso daí da política, Abuane, a polarização entre a direita e a esquerda trouxe uma repartição entre as preferências do eleitor e até mesmo uma disputa acirrada entre qual ideologia seria a melhor. Tem muita gente que, né, o que um fala, o que o outro fala, ela não vai pesquisar, ela não sabe, né? Ela acaba sendo levada por pensamento de outras pessoas. Como o político atua nessa situação? Seguir uma ideologia ou apresentar propostas que lhe proporcione maior chance de ser eleito? Olha, eu não posso ser hipócrita e falar assim que nós não apresentamos proposituras para uma reeleição. É fato. Eu vou produzir para o meu segmento, para eu ter o prestígio e ter a confiança de ser do eleitor para ir para um novo mandato. Não tenho dúvida disso. Mas nós não podemos também nos abster de fazer propostas que venham a contribuir para uma vida melhor do cidadão, da cidadã, né? E muitas vezes está fora do seu nicho de eleitores. Eu quero dar um exemplo. Conforme, né, você, no meu descritivo da minha biografia, você leu aí que eu tenho um trabalho totalmente voltado para o segmento de trânsito e transporte. Realidade, né? Eu nasci nesse segmento politicamente. Eu sou oriundo da Divisão de Educação de Trânsito Detran. Em 1988, eu fui concursado e trabalhei no setor de cursos. E lá eu tive muito contato com os motoristas. Então, as minhas ações sempre são vinculadas a ajudar, a favorecer o trabalhador do transporte. Não tenho dúvida nenhuma, trânsito e transporte, né? Mas eu aprovei, tem um projeto de lei na cidade de São Paulo, que é de minha autoria, o projeto que proíbe fogos com estampidos, em razão dos animais, em razão de pessoas autistas, idosos, não tem nada a ver com o meu segmento. Mas foi uma lei que favoreceu um outro segmento, que veio melhorar, de uma certa forma, um tanto, a sociedade, contribuiu. Então, acho que todo político tem que ter esse pensamento. Sim, proposituras no seu segmento para poder uma reeleição e levar melhorias para a tua categoria, né? A sociedade é dividida em segmentos. Então, é legítimo um deputado que defenda os segmentos dos despachantes, um deputado que defenda os segmentos na área da saúde, educação, outro do transporte, é legítimo. A sociedade é composta de segmentos. Agora, todos têm que se ajudar e fazer uma cooperação para nós darmos uma vida melhor ao cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, né? Então todos nós temos que contribuir. E quando a gente fala em ideologia, a gente tem que, lógico, nós temos as nossas ideologias, né? Mas também nós temos que pensar num todo, não simplesmente no segmento. Agora, o que eu discordo, Maurício, muitas vezes até ideologicamente, é o radicalismo
de direita e o radicalismo de esquerda. Quando você se posiciona de forma radical, você não deixa margem para debater um tema. Você não aceita a proposta. Você é o dono da verdade. E nem sempre a verdade está com você. Né? Nós temos que deixar essa margem de abertura, essa discussão. Agora, o radicalismo não permite isso. O teu time pode fazer pênalti e você fala, não, quebrou a perna do adversário dentro da área. Não, isso aí foi um choque natural do futebol. E você vai ser contra o outro lado, porque existe uma radicalidade no teu posicionamento político. Né? Eu costumo dizer que a política também é a arte da negociação. Né? Porque quando você vai discutir algum tema, algum texto, alguma proposta, é o que você está falando. Perfeito. Você não pode ser radical. Você tem que sempre ter uma composição, porque muitas vezes é melhor você ganhar um item da tua proposta do que não ganhar nada. Então você vai construindo ali aquela sua ideia. Se hoje ela não é completa, talvez amanhã você avança mais um ponto, 2 pontos, né? E aí você vai crescendo cada vez mais. É bem bacana essa situação e é o que nós estamos construindo pela UDESP, né, Henrique? Falando sobre... A gente escuta muito, né? Passo a passo, né, Henrique? Henrique? Que as pessoas falam e procura colocar de uma forma que seja bom para todo mundo, né? Lógico que certos pontos não serão, porque a gente tem tudo que é tipo de profissional junto com a gente. Mas o ideal mesmo é essa composição e com o tempo a gente vem conseguindo galgar alguns degraus aí. Vamos torcer para que a gente tenha mais alguns e que a gente suba de escada rolante. Sim, com certeza. E a gente vem tentando aí também criar novas lideranças, né? Porque é importante que você tenha um segmento onde você tenha substitutos, né? Você não pode se perpetuar. O Christian, para nós, é uma grata surpresa também, né, Henrique? É uma das pessoas que participa bastante com a gente lá nos grupos de discussão, de debate, e assim como o Christian, temos outros também nos grupos que a gente tem. Então é legal você poder trazer. E parabéns, Christian, pelos seus posicionamentos, por quando você se coloca lá no grupo. Você tem a sua atitude, você tem a sua ideia e você é firme em sustentar aquilo que você está falando. Isso é um ideal. É bacana de ser dessa forma, viu? Obrigado. Deixa eu dar um exemplo, Maurício, de flexibilidade, né, nesses acordos. O relator do projeto de lei 14.071, da lei, projeto de lei 3.267, que se transformou na lei 14.071, que alterou o Código de Trânsito. Nós tínhamos um artigo no 130 no Código de Trânsito, artigo 138, inciso 4º do CTB, que diz o seguinte: o condutor de transporte escolar não pode ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem duas médias nos últimos 12 meses. Quer dizer, em um ano, o condutor, se ele estacionar em desacordo com a regulamentação, esqueceu lá do cartão da Zona Azul, ele fica um ano sem trabalhar. Por uma multa, um ano sem trabalhar. Absurdo. Um absurdo, né? E eu, junto ao relator, eu falei, Juscelino, me ajuda aqui. Isso aqui não tem não tem razoabilidade, não é razoável uma punição dessa. Expliquei para ele, vamos vetar esse inciso 4º do CTB e deixa o condutor escolar na regra da suspensão. Né? O fato dele não poder fazer uma vistoria, não poder trabalhar porque ele viu uma multa grave, é aquilo que eu falei, né? É você estacionar no local proibido. Um ano sem poder trabalhar. Eu falei assim, vamos revogar? Eu apresento uma emenda e você retira que não, não tem acordo para isso, o condutor escolar tem que ser realmente, mais exigido, trabalha com crianças. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, flexibiliza. E nós flexibilizamos de que forma? Ele não pode ter duas gravíssimas. Eu queria revogar esse inciso, mas eu tive que abrir mão e fazer um acordo para poder flexibilizar. Então, o condutor escolar, hoje, ele não pode ser reincidente na gravíssima. Duas gravíssimas no período de 12 meses, ele vai ter dificuldade para poder renovar o seu alvará. Entendi. Né? Tem que flexibilizar, não tem jeito. Perfeito. É isso aí. Tem que entrar num acordo, né? Isso é política. Isso é aí. política. Bom, vamos mais uma aqui. Vários nichos da sociedade buscam conquistar seus espaços e obter seus objetivos, como, por exemplo, uma nova escola, um hospital ou uma creche. Pensando na área do trabalho, por exemplo, como buscar a garantia de uma categoria se estabelecer como profissão, de resguardar dos seus direitos de atuação que são preservados por lei, mas que pessoas estranhas e não habilitadas acabam atuando como liberdade dada pelo poder público?
Olha, eu só para te esclarecer mais aí, Abuane, é assim, a gente está falando principalmente da lei 14.282, que é a lei do despachante, que fala sobre a nossa profissão. Nós temos o nosso direito resguardado pela lei, mas o que acontece? Existem pessoas estranhas à categoria, estranhas à nossa profissão, que estão trabalhando, como alguns grandes grupos aí tecnológicos que fazem licenciamento, que fazem documentação sem poder, sem estar habilitado, sem ser despachante. Como algumas empresas de meios de pagamento que têm utilizado o nome despachante online. Tem algumas situações aí que o pessoal tem utilizado de forma indevida o nome despachante. Então, assim, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, a Pimpag, que é uma parceira dos despachantes, meios de pagamento, ela trabalha ao lado dos despachantes. Existem empresas que estão querendo fazer financiamento, mas não utilizam o despachante. Abrem sites na internet, abrem formas de fazer e colocam despachante online. Então estão burlando, né, a legislação e estão usurpando o nosso direito de trabalho. Não, sem dúvida. Eu até estranho muitas vezes algumas empresas que estão no site do governo federal, inclusive. É isso aí. Né? No site do governo federal, uma empresa privada, eu não consigo entender essas questões aí, né? Mas, eu não sei, Maurício, olha, diante disso, a princípio, né, eu enxergo como uma ilegalidade, um exercício de profissão, né? Sem estar devidamente habilitado, né? Para essa atividade, sem dúvida nenhuma. Eu não sei não se não é um caso de uma representação do Ministério Público para discutir isso melhor juridicamente, né? Até se for o caso. Porque é aquilo que você falou, quando você me colocou esse questionamento, na hora eu lembro de empresas privadas no site do governo federal, com exclusividade ainda. Não são todos os despachantes que está lá no site do governo federal, do SERPRO, por exemplo, né? Para poder tirar dúvidas, esclarecimentos, serviços e aí por diante. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que ser revista, sim, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos recentemente o Encontro Nacional dos Detrans, né? E um dos patrocinadores era uma empresa dessas aí de Big Data, e que eles utilizam, né, o trabalho do despachante, fazendo licenciamento, fazendo pagamento de IPVA, débitos, financiamentos e tudo mais. Como é que pode uma empresa dessa, que trabalha na ilegalidade, ela estar patrocinando um evento nacional de Detrans? Então isso é uma coisa que nos causa muita estranheza, nos traz muita revolta, porque a gente tem dificuldade de chegar no Detran, a gente tem dificuldade de chegar no governo do estado, e eu não sei se você sabe, mas a profissão do despachante ela tem 150 anos de existência. Então, assim, acho que é anos pra caramba para alguém colocar em dúvida, né, a capacidade e a qualidade do profissional despachante. Eu quero lembrar aqui, né, que o seu Antônio, o vô do meu filho, é despachante, ele faleceu recentemente, mas faleceu com 92 anos. Nossa. A vida inteira despachante. Morreu despachante. 92 anos em Jundiaí, né, o seu Antônio. Não, realmente, né, você vai falar assim, olha, despachante vem perdendo espaço. Eu concordo, viu, Maurício? A gente tem que abrir os olhos, né, porque hoje a internet chegou, o sistema eletrônico está aí, mas aquilo que você falou, entendo que as pessoas têm dificuldade, né, em movimentar uma documentação junto ao Detran, até no sistema digital. A maioria das pessoas não consegue acessar o site do Detran. A grande maioria das pessoas não consegue fazer uma consulta de pontos, não consegue levantar uma cópia de prontuário. Sim. A maioria das pessoas, né? E se recorre ao despachante. Legítimo, é legítimo isso aí. É um serviço, é uma opção de cada contribuinte, de cada condutor, de cada pessoa, uma opção dele, o despachante. E muitas vezes o governo limita o despachante, limita o acesso do despachante. E é um serviço que ele está levando para a população. Ninguém é obrigado a procurar um despachante. Você vai lá no despachante por livre-arbítrio, né? Por uma relação de confiança. Exatamente. E você, muitas vezes, é podado de poder ajudar o contribuinte, o pagador de imposto que vai lá te procurar, né? Isso é triste. Eu acho que o Detran tinha que rever
essa questão, sabe? Tinha que trazer o despachante realmente como parceiro. Porque o Detran chama todo mundo de parceiro. Não tem parceria porcaria nenhuma. Eu não tenho problema em falar, viu, Maurício? Certo. Não tenho problema nenhum. Não tem parceria nenhuma com a autoescola, não tem parceria com o despachante. Tudo é uma dificuldade. Não tem parceria com as escolas, tudo é burocracia. O Detran dificulta e não oferece a contrapartida. Tá bom, se eu quero dificultar a tua vida despachante, eu tenho que oferecer condições para o contribuinte ter o acesso a toda a documentação, ter acesso de forma sem burocracias às questões dos seus documentos digitais e aí por diante. O site é uma porcaria. Eu falo do Detran de São Paulo, fora do ar. Cai sistema. Sistema SEI é triste. Você manda o documento e ele não te entrega. É ruim. Isso é muito ruim. Então, quer dizer, despachante, ou melhor, Detran, se não tem competência, abre espaço. Né? Vamos favorecer, melhor, vamos contribuir com a população. Porque ninguém é obrigado a ir bater na porta do despachante. Quem vai na porta do despachante vai por livre, espontânea vontade, né? É uma relação de confiança. E o Detran não quer entender isso. Difícil. Nós temos levado propostas ao Detran. As portas têm sido abertas, a gente tem tido reuniões, mas de forma tímida ainda, né, Henrique? Tá difícil de aceitar as nossas propostas, né? Acontece muito, a comunicação, graças a Deus a gente tem comunicação, só que de efetivo mesmo do que a gente entrega de pauta, pouco acontece, né? Exato. A gente vê mudanças, inclusive o SEI foi uma situação que foi criada, que não era para o despachante, teve que ser adequada para apresentar a credencial, né? Justamente numa conversa que a gente teve lá com o diretor de atendimento, foi solicitado para que fosse aceito. Porque devido à lei que tem o mandato presumido, a gente tem o direito de atender o cliente. Sim. Se nós não temos uma ferramenta que seja do despachante, nós vamos usar uma que é do cidadão, então a gente tem que ter aquela prerrogativa mantida ali. Aceitaram numa boa, graças a Deus, não foi questionado, não foi reclamado nada, mas assim, de efetivo, de melhoria mesmo, é muito pouco. A gente espera que a gente tem para apresentar uma situação nova aí, a gente espera que tenha resultado e que ele seja breve, porque a gente pode transformar o sistema do Detran, né, a forma do Detran trabalhar, uma forma muito mais efetiva e muito mais simples. Sem entendeu? dúvida. E entendendo que o despachante... hoje nós somos atividade delegada. Antes nós éramos parceiros, né? Hoje nós somos atividade delegada. Se nós somos atividades delegadas, dê responsabilidade pra gente e cobre. Sim, fiscalize. Atitude. É isso Exatamente. aí. Lógico. E puna quem sai fora do trilho, né? Exatamente. Assim. Nós temos apresentado um projeto onde ele deu muito certo no Detran de Santa Catarina. Então a gente apresentou para o Detran. Lá o despachante, ele realmente é parceiro do Detran. O Detran confia ao despachante toda a parte de digitação, de conferência, de envio de documentos e até mesmo da guarda dos documentos físicos. E o despachante é monitorado, é auditorado, é fiscalizado e em caso de levantamento de qualquer inconsistência, ele é chamado para comprovar aquilo ali. Se tem algo de errado, tem que responder pelo que fez e a coisa sendo bem executada, quem ganha é o cidadão, sem porque dúvida. O governo trabalha para o cidadão, né? Então é a melhor coisa que acontece lá e a gente tem levado essa proposta para o governo do estado também. Eu tenho muitas queixas do Detran, né? E as minhas queixas é muito fundamentada. O Detran muita ilegalidade, muitos atos ilegais. Detran não foi feito para legislar. Detran aplica a lei, mais nada. Ele tem que se limitar a aplicar a lei. Nada além do que isso. E o Detran de São Paulo legisla, comete arbitrariedade. Quer ver um exemplo? 2 exemplos. De acordo com a Lei 14.071, que alterou o CTB, infrações que não geram risco à segurança de trânsito não pode pontuar. Eu vendi meu veículo aqui para o Christian. Ele tem 30 dias para passar para o nome dele sob pena de multa. Né? Era uma infração grave, 5 pontos, e hoje é uma infração de natureza média, 4 pontos. Porém, não pontua mais. Você vai pagar R$130, mas não lança ponto no prontuário do condutor. A lei prevê isso. Não pode lançar ponto. O Detran lança o ponto. Se esses 4 pontos contribuem para atingir
determinada pontuação para efeito de suspensão, ele vai cumprir uma pena de suspensão da CNH de forma ilegal. Né? É um exemplo. Esses dias mesmo, um condutor escolar fez um curso de transporte escolar, tem validade de 5 anos, de acordo com a resolução 789 de 2020, são 5 anos a validade do curso. Quando ele completou 70 anos, o Detran diminuiu para 3. Não, agora é 3. Mas da onde, Detran, você tirou 3? Não, se a CNH dele vale 3, o curso também vale 3. Como assim? O curso é 5, regulamentado por resolução. Então o Detran legisla. São vários e vários pontos que o Detran, né, age de forma ilegal e de forma ilegal. Eu quero entender que o cara lá na ponta é que tenha falta de conhecimento e não seja a instituição. Né? Porque se for a nível de instituição, pensar em instituição, aí é triste demais. Né? Eu quero atribuir a responsabilidade a uma pessoa que está desorientada. Porque se a gente pensar que o Detran age dessa forma, que na prática é o Detran, né, aí é o final do mundo. Né? Mesmo que seja através de pessoas, quem chancela é o órgão, né? É o Detran. Exatamente. E a gente tem proposto ao Detran para que nos chame à mesa para discutir, para debater, para propor, porque, poxa, o despachante está todos os dias, né, lidando com isso, trabalhando com documentação, atendendo a população, então a gente sabe também os anseios da população, o que eles querem, o que eles precisam, né, Christian? Você também deve ter bastante coisa lá que o pessoal te... É igual agora as cartinhas que os condutores estão recebendo das multas de 2020 e 2021. Lá na cartinha está bem claro que assim, não precisa procurar intermediário ou despachante. Aí você fala, mas por que o Detran chama a gente de parceiro e precisa colocar isso na cartinha? Se a gente não está ali para poder ajudar, né? Até mesmo a população. Como foi já falado outras vezes, né? Grande maioria não tem acesso ao sistema digital, não consegue Christian, fazer, parece que trabalha contra, né? Justo. Por quê? Qual é a motivação de tudo isso? Desnecessário. Mas aí sabe o que eu te falo, Boni? Ô, Christian, eles colocam isso, né? Sabe o que acontece? Aí é que o pessoal procura. O que quer dizer isso aqui? Para que funciona? Lógico. Aí a gente faz o quê? Dá uma consultoria grátis para o Sim, governo. sim. O governo não atende, mas a gente atende de forma gratuita. Eles não entendem que, assim, para a pessoa conseguir ter atendimento, ela tem que agendar, ela tem que saber ter o acesso. E a gente atende a todo momento. Não tem hora, não tem dia. Quantas vezes a gente, depois do horário de trabalho, final de semana, está fazendo atendimento? E ao cidadão, de forma gratuita. É isso aí. Não é? E nós não somos contra nenhum tipo de tecnologia. Não. Que venham para somar, que venham para ajudar. Perfeito. Mas também que não proíba o despachante, o profissional que está ali há 40, 50, 60 anos, ou como, né, o sogro do teu filho que morreu com 92 anos trabalhando. Então, ou seja, a gente está aqui proposto e disposto a ajudar o cidadão. Fazer muitas vezes aquilo que o governo não tem capacidade de fazer, mas que o despachante tem executado com maestria. Pessoal, o nosso horário está terminando. Henrique, alguma consideração final? Eu vou só falar uma situação que veio à mente aqui com relação à tecnologia. Ela vem para facilitar, né? É isso Por aí. que não facilita a vida do despachante também, né? Então. É a tecnologia que está sendo embarcada lá. Isso precisa ser... E nossos escritórios estão com tecnologia de ponta. Nós temos qualidade. A gente trabalha dentro da LGPD, né? Tem tudo Isso. que é pedido. Inclusive nós estamos brigando lá para conseguir ter a pesquisa de pontos no ECRV, embasado do que a LGPD autoriza. Então, se Deus quiser, logo mais a gente vai ter boas novidades aí, né? É isso aí, beleza. Pô, o papo foi bom, obrigado aí por todo mundo que está presente. Abuane, você está numa campanha para vereança, né, para ser vereador aqui do estado de São Paulo. Fala um pouquinho com o teu eleitor, fala sobre você. Falo sim, Maurício, mas só antes eu quero também, muitas vezes o pessoal fala, a Boni veio só para criticar a Detran aqui, não. Eu tenho, realmente, eu tenho um posicionamento crítico, porque eu conheço a legislação. São 37 anos militando nesse segmento de trânsito e transporte, estudando o Código de Trânsito e acompanhando as suas alterações, né? Mas eu quero fazer um elogio ao Detran. O reconhecimento do recuo do Detran quanto à renovação da habilitação, né? Porque todos os condutores, se você perguntar para ele quais são os prazos de renovar uma CNH, todos falam 30 dias antes e 30 dias depois, né? E o Detran, através de um comunicado, recuou, reconheceu que ele não pode legislar, porque o Detran criou um comunicado trazendo os 30 dias de antecedência para renovar a habilitação, não tem previsão em lei. A previsão em lei está no artigo 162, inciso 5º, que é dirigir veículo com a validade da CNH vencida há mais que 30 dias. Então, o condutor pode dirigir em qualquer lugar do Brasil com a habilitação vencida em até 30 dias, porém, antecipar a renovação não tem regra na lei. E se não tem regra na lei, tudo que a lei não proíbe, permite.
Então, eu posso antecipar a renovação da minha CNH no momento que eu desejar. 1 ano, 2 anos antes. Aí você vai falar assim, Boni, mas qual é a importância, qual é o motivo de eu antecipar uma renovação? Muitas vezes você vai fazer 50 anos, antecipo e pego 10 anos de validade, ao invés de ter 5 anos de validade na CNH. Então eu tenho que usar a lei a meu favor. E o Detran reconheceu que ele não poderia legislar e revogou esse comunicado de antecedência de 30 dias. Então, eu parabenizo o Detran neste ponto, né? Legal. Mas legal. E o Detran tem que corrigir outros pontos também. Mas eu aproveito essa oportunidade, Maurício, aproveito essa oportunidade, Henrique e Cristian, para pedir voto para vocês, né? Eu queria contar com o apoio de vocês. Eu sei que vocês são pessoas, né, influentes no segmento despachante. O Aboni é um parceiro sim do despachante. Eu estou à disposição desse segmento. Vou estar na Câmara no meu 5º mandato, se Deus quiser e vocês me ajudarem. E além de pedir voto para vocês, eu quero pedir para o eleitor despachante, o seu amigo, né, que não tiver candidato, aquele que for pegar o papelzinho no chão, pegar na boca de urna, poxa, pensa melhor, né? Vamos votar numa pessoa que você tenha fácil acesso, que você pode falar, que você pode ligar para ele, que é o Aboni, né? Inclusive, eu quero fazer um desafio aqui, ó, para todos os candidatos que estão disputando a eleição aqui em São Paulo. Eu quero ver o candidato que tem o seu número de celular particular, que é o mesmo número há 28 anos aqui, ó, colocado no cartão de campanha. O Aboni tem, sabe por quê? Não fujo do eleitor. Então, é com esse sentimento de transparência que eu peço o seu voto. Vou estar te representando na Câmara Municipal na legislatura de 2025. Obrigado para você, obrigado por essa oportunidade, Maurício, Henrique, e também o Cristian, né? Que eu não conhecia ainda, uma satisfação conhecer, Cristian, e me colocar à disposição de vocês, me colocar à disposição da UDESP na Câmara Municipal, né? Beleza. Muito bom, obrigado. Eu queria até fazer um convite também aqui para o Aboni, Henrique. Ele conhece muito da legislação. Se você quiser, no nosso portal da UDESP, nós podemos também arrumar uma coluna ali para você e você está podendo divulgar os conteúdos sobre CNH, sobre legislação, sobre Detran. É muito importante trazer esse conteúdo para o nosso associado, né, Henrique? Conhecimento, né? Eu sempre tenho novidade, viu, Henrique? Conhecimento, tá a par, tá sempre participando, é importante, isso aí é bem interessante. Nós vamos falar com a nossa assessoria de imprensa, vamos arrumar um Legal, espaço lá obrigado. e o Aboni vai ter uma coluna lá para orientar o cidadão e os despachantes. Obrigado pelo prestígio. Tá bom? Os condutores em geral. Legal, obrigado. Valeu, foi um prazer ter vocês todos aqui. Cristian, obrigado mais uma vez pela sua presença aí, tá? Obrigado vocês pelo convite, obrigado pessoal da UDESP. Henrique, obrigado mais uma vez. E incentiva aí o nosso pessoal a estar votando com consciência, né, com organização. Pessoal, façam política e da melhor forma possível. Olho no olho, numa conversa que nem essa, numa conversa verdadeira. Faça uma política do seu quintal aí, da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, que é uma consequência de todo um trabalho. É um alicerce de todo um trabalho, né? Exatamente. Façam a parte de vocês. Legal. E eu não posso deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores. A Asa Sistemas, com o melhor sistema de gestão, o Despa Front, o Despa Mobile, magnífico. Se você está precisando de um sistema novo aí no teu escritório, alguma coisa bem potente, parruda, que vai te atender legal, seja no escritório ou também fora do escritório com o Despa Mobile, procura a Asa Sistemas, www.despatecnologia.com.br, telefone é o 0800 499 3333, Pimpag mês de pagamento, também aquela famosa maquininha com 24 vezes no cartão de crédito. Se você ainda não tem aí no teu escritório, na tua empresa, liga na central de atendimento no 11 42237590, 11 42237590, o pessoal vai te atender e vai mandar a maquininha para você. O Prado Despachante do Richard, nosso amigo, obrigado, viu, Richard? Está prestigiando aqui há mais de 50 anos. De existência, o escritório tradicional aqui de São Paulo, tradição de pai para filho, compromisso e respeito pelo cliente geram confiança, isso aí, atendimento especial a frotista, empresas de ônibus e todo o serviço junto ao Detran. Quer falar com o Cristian lá no WhatsApp? O Cristian não, é o Richard, né? O Cristian está aqui, o Richard é no 11 971 32 5640 no WhatsApp ou @richardprado.desp no Instagram, @richardprado,
Rua Ponta Grossa 40, lá no Mandaqui. Agradecer também aqui a Legaliza Remarcadora de Veículos, está patrocinando a gente aqui mais uma vez. Remarcação de chassi, motor e vidro, empresa homologada pelo Detran. Atende também em domicílio, diferencial deles, e presta serviço a seguradora, banco, leilão, empresas em geral e particulares. 11 2219 2891. Telefone é o 11 2219 2891. Pelo Instagram é o @legalizagv. Um abraço pro Celso, pro Marcelo, obrigado por estar patrocinando a gente, viu? E também nosso amigo da corretora Jardine de Seguros, o Anderson, do Grupo Jardine, quer procurar no Instagram, tá no @Grupo Jardine. O Anderson, obrigado, viu? E quer fazer seguro de casa, de carro, vai viajar, procura a corretora Jardine, @Grupo Jardine. E também a padaria Vila Moura aqui no Jardim Anália Franco, mais uma vez patrocinando. E queria falar para vocês que hoje eles convidaram a gente, tem uma pizza lá pra gente ir comer, tá todo mundo convidado. Ela fome. Tá com fome, né, Henrique? Ela é recém-inaugurada, um ambiente aconchegante, magnífico lá, os melhores pães, doces, pizzas, uma gastronomia sensacional também do seu restaurante. O Instagram, procura no @vilamoura.padaria, Rua Luiz dos Santos Cabral 201, no Jardim Anália Franco. Você quer pedir pelo telefone, é o 11 99008 0668. 99008 0668. Um abraço, Carlão, um dos sócios lá, proprietário, e pro Roberval também, que atende a gente sempre com o maior carinho lá, sorrisão no rosto. Obrigado, viu? Abuane, obrigado. Christian, obrigado. Henrique, obrigado. Nosso amigo despachante, foi um prazer estar com você. O Henrique tem um recadinho. Como é, Henrique, para clicar? Como é que é? Clica. Faz o joinha aí, compartilha, curte. E dá uma moral pra gente lá, que é muito importante que você... Vai pro nosso portal. É isso aí. Gente, obrigado. Assine o portal, assista o nosso portal em www.udesp.com.br, que em breve vai ter quem? O Abuane lá com uma coluna falando pra gente do trânsito, tá? Obrigado, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.